Um dia eu estava lá, vivendo, mais um dia, até que algo me incomodou e eu percebi que esse incômodo ele não era novo, ele era um incômodo antigo. Eu comecei a perceber um padrão, comecei a olhar em volta e falar assim, não, peraí, o que está acontecendo? Tipo, qual que é essa prisão onde eu me meti? Aí eu vou percebendo o padrão, vou ganhando consciência, vou acumulando força, vou assumindo que isso me dói e aí isso faz eu querer dar um passo além, faz eu querer quebrar a gaiola, me libertar, abrir toda a envergadura de asa que eu puder para poder bater forte, voar lá no alto, expandir novos horizontes e acessar uma nova vida. E aí? Como que eu faço? Como que eu faço para me libertar, me permitir sentir essa nova forma de me relacionar com a vida e sustentar? Depois de tanto tempo de asas fechadas, com tantas pessoas ao meu redor aprisionadas, como que eu lido com o desafio de me libertar e sustentar, manter, integrar essa liberdade? Porque quantas vezes eu já não dei o salto, acessei novas alturas e por não saber como fazer isso, ou por me sentir sozinho, questionado, criticado, eu voltei a me encolher. E como dói voltar a se encolher sabendo que não precisa, porque tem outras possibilidades infinitas para se viver. Essa aqui é uma viagem para dentro, transbordando todos os dias aqui o que tiver de mais verdadeiro. Te dou as boas-vindas ao Transbordar número 14. Eu percebo que eu fui ensinado, e se você também foi para a escola tradicional, então a gente compartilha de um padrão que foi sendo repetido, repetido, até se tornar a verdade de muitos ou quase todos nós, a verdade que é que na vida a gente tem que procurar a verdade. De que de alguma forma aquela alternativa correta, aquela prova que determinava o certo e errado, aquela bronca, castigo, prêmio de reconhecimento na sala de aula, no vestibular, foi reforçando uma estrutura de perspectiva, uma lente de que tem o se dar bem e tem o se dar mal. Tem a verdade, que eu posso aprender com ela e ficar mais próximo do que é uma vida feliz e bem-sucedida, e tem as coisas que não são verdadeiras, de que eu preciso julgar o tempo inteiro, analisar. E aí eu começo a colocar a autoridade fora de mim. Então a autoridade está lá no meu pai, na minha mãe, depois está no meu professor, depois está em outro professor, em um líder, em um ídolo, em um mestre, e eu vou colocando mais esperança, mais esperança. Um dia vão me falar aquilo que eu estou esperando anos para ouvir. Um dia vão me ensinar um método, um dia vão me finalmente revelar quem eu sou e o que eu deveria estar fazendo aqui. E aí eu lembro agora de um grande amigo que com 15 anos teve o privilégio de chegar para um grande mestre indiano num vilarejo bem distante da civilização e com toda a esperança da adolescência perguntou para aquele mestre hindu: Guru, o que é para eu fazer? E o Guru respondeu: faz o que você quiser. Que alívio ouvir isso e que raiva, que indignação, né? Caraca, eu tô aqui te pedindo resposta, você me fala, faz o que eu quiser. Mas e se eu não sei o que eu quero? E como saber o que eu quero no meio de tantas referências me bombardeando, falando que é por aqui ou por ali? Tantas fórmulas de viver, tantas respostas, tão pouco espaço, sufocante para as perguntas que não tem resposta.
só para poder explorar, só para poder abrir, só para poder expandir em liberdade, sem trocar uma prisão pela outra. Então eu acreditava nisso, agora eu tenho que acreditar nisso e, portanto, isso está errado. A questão é, nas infinitas e inúmeras perspectivas, cosmovisões, consciências, formas de enxergar o mundo, o ser humano, a vida, onde que eu me encontro? Como que eu faço para despertar o mestre interior, a guiança que me indica desde sempre quem eu sou e não quem eu estou, ou quem eu deveria ser, ou quem eu deveria me tornar, ou que eu tenho que me tornar algo, um alguém a não ser quem eu já sou. Encontrar essa paz do mestre que já tem tudo aqui. Como que eu faço? Como que eu faço? Talvez meu processo comece a ficar mais leve, comece a ficar mais livre quando eu percebo tudo como um espelho. Tudo como um espelho, todas as falas, todos os olhares, todos os questionamentos, críticas, espelhos de infinitas vozes, vozes que nenhuma tem a verdade, nenhuma tem a razão, nenhuma tem a solução, mas todas essas vozes são peças e peças e peças desse quebra-cabeças cósmico infinito, em que se eu aceito que a verdade absoluta ela é inalcançável, porque se ela for alcançada, ela deixa de ser absoluta, eu posso absorver, eu posso observar tranquilo, entendendo tudo como sinais de fumaça, entendendo a minha caminhada como um processo constante de aprendizagem sem fim e me assumindo como mestre dessa caminhada e futuro constante e presente aprendiz, mestre e aprendiz convivendo simultaneamente através de mim. Já sei tudo e estou sempre aprendendo. Tudo é perfeito, mas está tudo em transformação. Quando eu aceito essa integração em mim, a vida fica mais leve, eu posso soltar a pressão de encontrar o fim do arco-íris e eu posso só observar, absorver, discernir o que ressoa para mim, o que não ressoa para mim, conseguindo ter a clareza de que às vezes uma voz vem falando só para me lembrar do que não mais faz sentido para mim. E que não é porque essa voz chega que eu preciso questionar a minha verdade. Porque senão eu fiz toda essa caminhada de me desconstruir, de ir tirando as camadas de ilusão, de ir soltando o que não faz mais parte de mim. E aí vem uma voz do passado em forma de um familiar, em forma de um amigo, em forma de alguém que pensa do jeito que eu pensava e faz eu duvidar de mim. Duvidar da experiência vivida que me levou onde eu estou agora. Se eu vivi tudo isso para me trazer a essa forma de viver agora, a dúvida é como se ela questionasse se o que eu vivi eu realmente vivi. Eu honro a minha caminhada quando eu tenho a paz e a firmeza de assumir que de todas as infinitas formas de viver, eu represento uma delas. E essa uma forma continua aprendendo com todas, mas não precisa ceder. Não precisa se questionar se está errado. Não precisa comparar se o outro está tendo mais razão, mais sucesso, mais sabedoria. Porque eu estou no processo, no momento de tempo e espaço que eu preciso estar. E essa confiança na minha caminhada traz paz. Paz do mistério de que amanhã eu vou aprender mais uma coisa. E que é um passo de cada vez. E que não tem certo e não tem errado. Tem o que é verdadeiro para cada um. E aí eu me liberto da comparação com o outro e ao mesmo tempo, sem perceber, talvez, como consequência, eu me liberte do vício
de julgar o outro como bom ou ruim, certo e errado, porque quando a crítica vem, quando o ataque vem, será que não é só uma tática de proteção daquilo que eu não compreendo ainda? Então, se eu não entendo, eu preciso proteger o que eu entendo, atacando o que eu não entendo. Se eu viver nessa guerra, cada dia vai ser uma ferida. Se eu soltar essa guerra, cada dia é um aprendizado. Meu mestre interior guia, e todos os meus mestres exteriores refletem. Nossa, que bagunça. O transbordar de hoje foi completamente caótico. Se de alguma forma fez sentido, adoraria saber como foi. Foi caótico, mas foi gostoso. Até amanhã. Tchau.